Gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no texto de Marcos. Marcos, capítulo de número 12. Se você nos visita hoje pela primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui conosco nesta noite. Ao longo das últimas semanas nós temos estudado o Evangelho de Marcos e é o que pretendemos fazer ao longo das próximas semanas também. Então, que esse livro fale ou continue a falar ricamente aos nossos corações, desta vez através do capítulo 12, do verso 18 até o verso de número 27. Marcos, capítulo de número 12, do verso 18 até o número 27. Eu peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz. Então, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E, assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, nós lemos agora a Tua palavra e queremos pedir do Senhor nesse instante o auxílio do Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, Senhor, para as verdades que se encontram presentes nesse texto. Que possamos enxergá-las com clareza e que à medida que o Senhor traz luz à nossa mente, que de igual modo o Senhor também traga calor ao nosso coração. Nos encontra, Senhor, com estas verdades e transforma a maneira como pensamos o futuro, a maneira como lidamos com o presente. Oramos, pedimos todas estas coisas, confiados em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, na semana passada tivemos a chance de conhecer o encontro de Jesus com os fariseus e os herodianos. Neste momento, lidamos com um segundo encontro. Um encontro muito marcante. Encontro este com tal grupo que é mencionado uma única vez, tendo um encontro particular com Cristo ao longo do Evangelho de Marcos. Estes eram os saduceus. Quem eram estes homens? Eles faziam parte da elite religiosa de seus dias. Juntamente com os fariseus, eles faziam parte do grupo mais seleto da classe religiosa que habitava na Judeia daqueles dias. Se, por um lado, eles tinham muito em comum no que diz respeito ao nascedouro, aonde nasceram, aonde surgiram, a época em que passaram a existir, cerca de 200 anos antes de Cristo, eles eram completamente diferentes entre si. Se por um lado os fariseus acreditavam em doutrinas como a liberdade humana, ou davam uma maior ênfase nisso, ou a vida eterna, doutrinas sobre a alma, doutrinas sobre anjos e demônios, os saduceus adotavam uma crença, uma forma de pensar muito mais restrita. Diferentemente dos fariseus que acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, assim também como profetas e os livros de sabedoria, os saduceus eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Apenas nos livros que foram escritos por Moisés, apenas na famosa Torá.
Eles acreditavam na soberania de Deus, quem sabe se alinhassem mais com a nossa ala calvinista, por assim dizer. Eles não acreditavam na vida eterna, não defendiam a doutrina sobre anjos e demônios, não acreditavam na eternidade da alma. Eles eram completamente diferentes entre si. Tal eram as suas diferenças que ao longo de sua existência, estes homens, por muitas vezes, mostraram-se inimigos uns dos outros. Mas, curiosamente, esta inimizade, por um breve período de tempo, foi substituída por camaradagem, quando estes homens desejaram perseguir a Jesus. Se por um lado os primeiros, os saduceus e os herodianos, abordaram a Jesus a fim de pressioná-lo frente às autoridades políticas de seus dias e imprensá-lo frente aos seus contemporâneos, aos judeus de seus dias, os saduceus seguiam a sua própria agenda. Eles desejavam promover o seu ponto, a saber que não existe ressurreição, não existe eternidade, não existe nada além do túmulo frio, ao passo que despromoviam a Cristo aos olhos da multidão que se achava em seus dias. Por isso, irmãos, a fim de cumprir esta agenda particular, estes homens ardilosamente lançam mão daquilo que acreditavam, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para ser mais exato, de uma lei muito conhecida naqueles dias, conhecida como a lei do levirato, a fim de tentar pregar uma peça em Jesus. A questão suscitada pelos saduceus, entretanto, não se alinhava com as histórias mais comuns no que diz respeito à lei do levirato, que nos foi apresentada por Moisés em Deuteronômio capítulo 5, dos versos 7 a 10. Esta lei obrigava que quando um homem casado, ou obrigava que os irmãos de um homem casado, quando este vier a falecer, sem deixar descendência, ou seja, sem ter filhos, implicaria para os seus irmãos a missão de casar-se com a viúva. É exatamente o que estes homens propõem a Cristo nesse instante. Todavia, como vocês conseguiram perceber, a história que os saduceus, quer seja uma história verdadeira, ou uma história fictícia, um caso hipotético, extremo que eles cunharam naqueles momentos, nos apresentam a história de um homem casado com uma mulher, que tinha outros 6 irmãos, que morre. E a fim de cumprir a lei do levirato, estes irmãos deste homem casam-se, um por vez, e cada um vai morrendo um depois do outro. Depois de casar-se com 7 homens ao todo, com 7 irmãos, 7 homens daquela família, finalmente, a viúva morre, gente. Eu não sei se a história era verdadeira ou fictícia, mas eu sei que aquela mulher era dura na queda. Os saduceus estavam perguntando a Jesus: Jesus, aquela mulher vai arrumar confusão nos céus? Porque certamente na terra ela já deve ter criado com a mãe e o pai daqueles 7 homens. Misericórdia, a mulher conseguiu matar os 7 maridos, gente. Os pais já estavam orando para assim: eu levo logo essa mulher para ti. Ela haveria de encontrar confusão nos céus? Como haveria de ser a sua experiência? Note, eles não acreditavam no que estão a perguntar. Eles apenas propõem este tipo de pergunta sob a ótica dos fariseus, que tinham a visão majoritária em seus dias. Essa era a visão mais popular, mais defendida entre a sociedade da época. A fim de promover a sua agenda e pegar Cristo no contrapé, eles dizem: Senhor, explique-nos como poderá ser isso. Eles queriam, irmãos, mostrar Cristo como alguém tolo, como um mestre incapaz de resolver problemas difíceis. Jesus haveria de saber responder se fosse um marido, agora 7. Como é que ele vai se sair nessa pegadinha? As motivações desses homens eram as piores possíveis. Eles não tinham dúvidas sinceras. Assim como os fariseus e os herodianos que estudamos na última semana também não possuíam. Por piores que fossem as suas motivações,
Jesus as usou a fim de encontrar uma janela de oportunidade para ensinar a verdade que o meu e o seu coração, assim como o coração daqueles homens, precisavam aprender. Nós precisamos aprender, irmãos, acerca da ressurreição. A pergunta é, o que Jesus tem a nos dizer a respeito acerca dela? À medida que responde o saduceu, Jesus transparece pelo menos duas grandes verdades, que gostaria de convidar você a prestar atenção através do verso do seu boletim informativo. Duas verdades norteadoras quanto ao assunto. Qual a primeira delas? Note comigo os versos 24, 26 e 27. De acordo com Jesus, a ressurreição é uma realidade, queridos. Se a semelhança dos seus antecessores, os saduceus, fizeram uso da educação formal mais vazia, chamando Jesus de mestre, mas ignorando em seus corações, Jesus adentra por um caminho diferente. Ele não é formal em sua resposta. Ele não é ponderado, ele não é educado. A educação vazia e fria daqueles religiosos não atraía Jesus. Ao invés disso, encontramos um Jesus direto, verdadeiro, franco, transparente, como um médico especialista em corações. O Senhor Jesus leu o coração daqueles homens e atingiu-os em cheio com o verso de número 24. Perceba comigo. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? As palavras de Jesus são duras, irmãos. Por que são tão duras? Porque Escritura e poder era justamente o que aqueles homens alegavam mais conhecer. Eles eram os mestres da Torá, e eles eram os detentores do poder mediante o sinédrio. Os saduceus faziam parte da classe sacerdotal de seus dias. Eram os senhores do templo. Tanto é que quando o templo de Jerusalém é destruído no ano 70, aqueles homens param de existir. Quando Jesus diz a eles: vocês desconhecem as Escrituras e desconhecem o poder, Jesus está sendo tão duro como você e eu seríamos se nós falássemos a um italiano: vocês têm mau gosto para pizza. É o que Jesus fala a estes homens. Talvez eles conhecessem as tradições humanas que regulavam seus corações e acreditavam eles que poderiam regular a relação que tinham com Deus. Quem sabe conhecessem o poder dos conchavos políticos, o poder de confiar a sua vida aos costas largas de seus dias, mas eles não conheciam o poder, pelo menos não de forma experiencial. Eles não conheciam o poder que acalmou um mar. Eles não conheciam o poder que disse: haja luz, e luz se fez. Eles não conheciam o poder que fez com que Lázaro ressuscitasse, depois de 4 dias morto. As palavras de Jesus foram inesquecíveis àqueles homens. E o foram porque confrontaram diretamente aquilo que lhes faltava: o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento do seu poder. Mas não somente isso, em segundo lugar, foram profundamente confrontadoras, porque atacaram o que eles já possuíam: a sua opinião fechada, rígida, sistemática, esvaziada dos valores do reino de Deus. Talvez mais confrontador do que dizer para eu e para você que temos algo errado, ou algo que nos falta, é escutarmos em algum momento da vida que a nossa opinião está errada, que nós estamos enganados, por mais doutos que sejamos, por mais instruídos que nos achemos, por mais capacitados ou capazes que nos entendamos, nós estamos enganados. Foi isso que Jesus disse aos líderes religiosos de seus dias. Quanto à visão dos saduceus, irmãos,
Porque eles estavam enganados. Porque a visão destes homens era puramente aniquilacionista. Em outras palavras, apesar de religiosos, estes homens acreditavam que a vida terrena era tudo aquilo que eles de fato haveriam de ter. Para eles não existia nada que devêssemos aguardar além do túmulo. Após a morte, tanto os homens bons como os ruins haveriam de ser completamente aniquilados. Logo, não haveria perspectiva nem de um paraíso, tampouco de um inferno a serem aguardados. Apesar de tão estudados, apesar de tão preocupados, Jesus diz a estes homens que eles estão completamente enganados. Como Jesus provaria isso? Ao invés de citar Jeremias, ao invés de citar Provérbios, Salmos, Isaías ou Lamentações, conforme lemos, Jesus vai diretamente às fontes que estes homens acreditavam. Jesus fala de acordo com a linguagem deles, com os termos deles. Jesus lhes lidera para os 5 primeiros livros da Bíblia, para ser mais exato, para o livro de Êxodo. Afinal, estes homens acreditavam apenas no Pentateuco. Com os versos 26 e 27, vejamos o que lemos. Jesus diz: quanto aos mortos que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Com a destreza de um mestre, Jesus traz à tona Êxodo capítulo 3, verso 6, a tão famosa passagem da sarça ardente. E com o uso detalhista da gramática, fato este, pueril, simples, que crianças deveriam ter percebido, mas esses homens acabaram ignorando. Jesus os confronta apresentando o texto tantas e tantas vezes lido por estes religiosos. Deus não havia dito que havia sido passado o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Antes declarou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Apesar de tão doutos, esses homens da lei ignoraram um simples fato. Apesar de terem fisicamente já partido àquela altura, estarem mortos fisicamente, de acordo com Jesus, os patriarcas estavam vivos. E é neste ponto que Jesus prova o tropeço dos saduceus. Sim, havia vida depois da morte. E os saduceus estavam completamente enganados. Você já considerou que este pode ser o seu caso também? Uma tentação que eu e você temos ao lermos os evangelhos e nos depararmos com os saduceus, os fariseus e os herodianos, é rapidamente suscitarmos correlações com outras pessoas. Talvez você pense no seu vizinho, talvez você pense na sua mãe, talvez você pense no seu pai, talvez você pense naquele seu amigo, mas poucas vezes paramos e nos questionamos se nós não nos parecemos com estes homens. A pergunta ou a conclusão que Jesus fez acerca destes homens deveria suscitar em nossas mentes uma séria e importante pergunta: não estaríamos nós também enganados? Não estaria você também, apesar de ser religioso, como eles eram, estudado como eles eram, conhecedor da Bíblia como eles eram, ainda assim profundamente enganado? Afinal, permita-me lhe perguntar como você tem pensado acerca daquilo que haverá de acontecer logo após a morte. Assim como não faltavam opiniões nos dias dos saduceus e fariseus acerca do assunto, também não faltam opiniões e opinadores quanto a este assunto. Para alguns, essa é uma questão encarada como um grande mistério que ninguém pode responder. Afinal de contas, dizem: pastor, ninguém voltou para falar. Como nós podemos saber? Outras pessoas, por sua vez, podem alinhar-se muito mais com a visão dos saduceus e dizerem:
Não há nada depois da morte, é a simples aniquilação. Depois do túmulo frio não nos resta nada. Portanto, vivamos e morramos porque amanhã, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ainda outros podem advogar a possibilidade de seguidas reencarnações, que nos são oportunidades dadas por alguma divindade, a fim de que possamos crescer e nos aproximarmos mais dele. Como você pensa acerca deste assunto? O que de fato importa não é o que eu penso acerca deste assunto, não o que você pensa acerca do assunto, nem tampouco o que os grandes especialistas ou os grandes doutores pensaram acerca deste assunto ao longo da história. O que de fato importa é o que aquele que foi o único que venceu a morte e que hoje está assentado à destra de Deus nos diz a respeito. Jesus não nos deixou sem respostas. Portanto, não é um grande mistério. Eu nunca ressuscitei, você tampouco. Mas Jesus sim, e Ele nos fala muito acerca disto. Por exemplo, Jesus nos diz que assim que nós morremos, nós nos achamos na sua presença, irmãos. Ao invés de um estado sonolento, conhecido por muitos e defendido por tantos outros como o sono da alma, Jesus nos fala, ou Paulo escreve, inspirado por Deus, em Filipenses capítulo 1, verso 23, que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O próprio Senhor Jesus nos apresentou imagens disso, ilustrações desta verdade, quando nos descreve o estado de Lázaro após a sua morte. Ele estava com Deus. Portanto, venhamos a encarar esta verdade. Em segundo lugar, quando Cristo voltar, aqueles que estiverem mortos haverão de ser ressuscitados a fim de se encontrarem com Ele. É o que Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17. Não nos achemos presos a uma visão de mundo como a dos saduceus. Morreu, não acabou. Na verdade, quando nós morremos, estamos com Cristo, e este corpo que um dia será deteriorado pelos vermes, pelo fogo ou por qualquer outra coisa, haverá de ser restaurado. Em terceiro lugar, não seremos outras pessoas, teremos traços da nossa atual aparência, mas completamente renovados. O Senhor Jesus, quando nos ressuscitar finalmente, não tirará ou não retirará de nós a nossa personalidade. Adelmo, você não deixará de ser quem é. Talvez você ganhe cabelos. É uma expectativa boa, meu amigo. Mas você não deixará de ser de quem é. Você não deixará de ser homem para ser outra coisa, ou mulher para ser outra coisa. Seremos quem somos. Mas sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem lágrimas, sem sofrimento, sem dor. Em quarto lugar, a santidade de Cristo nos revestirá de incorruptibilidade. É o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, ou seja, a luta que eu e você vivenciamos neste tempo e nesta era, para nos mantermos firmes no caminho de Deus, finalmente haverá de ser encerrada. Aquele defunto, irmã Hélia, Terezinha, que assim como eu, vocês carregam no calcanhar, que nos impele muitas vezes a desejos que não gostaríamos de ter, mas temos, finalmente será arrancado completamente de nós. Em quinto lugar, com os nossos corpos seremos completamente capacitados para amar a Deus e servi-lo para sempre. É o que João fala em Apocalipse, irmãos. Poderemos louvar a Deus, buscar ao Senhor e nos deleitar em sua presença de forma perene. Quantas vezes eu e vocês tentamos dobrar os nossos joelhos a fim de buscarmos ao Senhor, mas depois de alguns poucos minutos a nossa mente parecia embaçada, perturbada, e as nossas orações rapidamente davam lugar a outras coisas. Pois bem, irmãos, essa experiência que ora nos é realidade, haverá de ficar para trás, quando finalmente tivermos um corpo completamente restaurado. Como podemos ter certeza, gente,
que estas são verdades de Deus? Que de fato todas estas verdades ou ensinos contidos nas Escrituras haverão de se cumprir? 1 Coríntios capítulo 6 nos oferece a resposta. Porque Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, Cristo é o penhor da nossa segurança. Porque Jesus ressuscitou, nós não ficaremos para trás. Porque Jesus ressuscitou, nós haveremos de também ser ressuscitados. Ele é o primogênito da nova criação, nós também haveremos de ganhar um novo corpo, a fim de viver eternamente em sua presença. O apóstolo Paulo, consciente do impacto da ressurreição, escreveu aos Coríntios que se a ressurreição não for uma realidade, nada mais faz sentido. Se Jesus não ressuscitar, nós somos tolos de estarmos aqui. Se Jesus não ressuscitou, nós somos tolos de acreditar em qualquer ensino que a Escritura possa nos apresentar. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O conselho de Paulo, citando os filósofos da Grécia, é: comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Mas e se Cristo ressuscitou? Como de fato ressuscitou? O que isso significa? Isso muda tudo. Isso impacta tudo. Isso transforma tudo. E se o túmulo vazio não é a única coisa que nos espera? E se após os poucos anos que teremos pela frente, se descortinar diante dos nossos olhos uma eternidade com Deus? Se os saduceus estiverem errados, e se aqueles que acreditam em uma visão puramente terrena estiverem completamente enganados, pois bem, irmãos, Jesus nos garante que estão. O que isso significa, ou deveria significar aos nossos corações? A questão, meu amigo, é como essa verdade deveria impactar o nosso coração daqui para frente. Quais as prioridades deveriam ser estabelecidas em nossas vidas? Se a ressurreição é uma realidade, por quais bandeiras deveríamos viver? Sendo uma realidade, por qual missão deveríamos gastar as nossas vidas? Sendo uma realidade, quais deveriam ser os tesouros que almejamos construir nesta terra? Se Jesus ressuscitou, não faz sentido viver como se fôssemos senhores da nossa própria história, escritores da nossa própria vida, visto que o Senhor Jesus ressuscitou, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por a ressurreição ser uma realidade, as nossas vidas devem ser entregues sem reservas a Ele. Precisamos entender, irmãos, a ressurreição. E se até aqui vimos que a ressurreição é uma realidade, perceba comigo a verdade que segue através do verso 25. Notemos que a ressurreição reorientará os nossos relacionamentos. Logo após destacar a realidade da ressurreição, em resposta ao questionamento dos saduceus, quanto ao casamento, Jesus nos abre uma segunda janela muito importante, que diz respeito ao impacto que a ressurreição terá quanto à forma como entendemos todos os nossos relacionamentos nesse contexto. O casamento. Leiamos mais uma vez o versículo de número 25. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Estabelecido pelo próprio Senhor Deus, no Éden, quando os homens ainda habitavam lá. O casamento foi a primeira instituição criada pelo Senhor. Antes do Estado,
Antes de qualquer outra coisa, Deus estabeleceu o casamento e colocou sobre este a sua bênção. O que Jesus agora descortina ante aos olhos dos saduceus e dos nossos próprios olhos é que essa instituição chamada de boa por Deus terá fim. O casamento é essencialmente temporário. Mas por que haverá de acabar se é essencialmente bom, irmãos? Existem muitas coisas que na eternidade haverão de ter continuidade. Pensemos não a eternidade como algo completamente novo, vazio de qualquer aspecto de continuidade, mas como uma realidade marcada por princípios de continuidade e descontinuidade. Não haveremos de viver nos céus, haveremos de viver no novo céu e na nova terra. E esse novo céu e nova terra não se trata de um novo planeta criado ex nihilo, do nada, mas de um céu e uma terra restaurados pelo Senhor. Esta criação sem qualquer mancha, criada pelo pecado. Se conseguimos perceber aspectos de continuidade nestas relações, é verdade que descontinuidades também haverão de adentrar a eternidade. E uma delas é o casamento. O casamento não haverá de se encerrar por erro do autor. Essa é uma verdade importante de ser dita. Em segundo lugar, o casamento não deixará de existir. Porque no novo céu e na nova terra seremos seres assexuados. A ressurreição tirará todo o nosso pecado, mas não o nosso sexo. A Bíblia não nos ensina isso. Este tipo de relacionamento que hoje conhecemos, formado por um homem e por uma mulher, feito para durar ao longo de toda a sua vida, serve como uma parábola de um relacionamento entre Cristo e a igreja. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, ao nos ensinar acerca do casamento. O mistério é que o casamento não diz respeito, essencialmente, sobre um homem e uma mulher, mas sobre Cristo e a igreja. Quando um homem e uma mulher dizem sim um para o outro, prometendo fidelidade, companheirismo, a presença no decorrer dos bons e dos difíceis momentos da vida, eles não estão apenas falando sobre a relação que haverão de ter, mas estão apontando como uma parábola para uma relação maior e mais importante, a saber, a relação de Cristo com a igreja. É por isso que o casamento é tão importante e tão belo. E carrega uma mensagem tão viva aos nossos corações. O casamento é como uma seta, irmãos, que nos aponta para uma realidade maior e melhor. Mas assim como todas as setas, quando chegamos no destino final, deixam de existir. Deixamos de contemplar as setas a fim de contemplar a realidade. Assim também haveremos de deixar de contemplar as parábolas ou a parábola do casamento, para desfrutar da realidade para a qual ela apontou os nossos olhos ao longo de toda a nossa existência. Haveremos de desfrutar de um relacionamento perene, incomparavelmente melhor, mais profundo e significativo do que qualquer casamento já desfrutado nesta terra, a saber, o relacionamento que desfrutaremos uns com os outros, mas essencialmente e principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas verdades bíblicas podem parecer chocantes e difíceis de se engolir. O nosso propósito não é falar o que gostamos, não é falar o que gostaríamos conforme a nossa ótica caída que acontecesse, mas é falar o que Deus diz. Eu gosto daquilo que ouvi de certo pastor ao longo dessa semana, enquanto estava estudando sobre esse texto, quando ele falou que pregar o Evangelho sempre é um desafio. E durante a vida de pregação, sempre haveremos de experimentar alguns opositores. R.C. Sproul foi este homem que disse essas palavras. Ao longo do seu ministério, ele experimentou a rejeição dos liberais de seus dias, quando proclamava a suficiência, a excelência das Escrituras. Mas ele disse que foi da sua esposa que ele experimentou oposição quando ensinou sobre Marcos capítulo 12, exatamente os versos que estamos lendo. Carinhosamente ela disse: meu amor, você está dizendo que nós não seremos um casal na eternidade.
Rebater os liberais pareceu fácil, quando o desafio foi rebater a esposa. O R6 Pro foi carinhoso, mais direto, e perguntou, ou disse para ela: meu amor, a questão é por que você acha que nós deveríamos de ser um casal? Entenda, a resposta daquele homem não foi dura e seca, como talvez eu possa fazer parecer para você. O que ele queria dizer é: por que você acha que o casamento vai ser tão importante? Ou será uma perda na eternidade se nós não estivermos mais casados? E aquilo que ele disse em seguida foi como um abrir de janelas na minha mente. Ele disse para ela o seguinte: o relacionamento mais distante, frio, indiferente, que pela falta do conhecimento profundo talvez tenhamos ao longo da vida com os irmãos que convivemos nesta terra, será incomparavelmente mais profundo e significativo na eternidade do que aquilo que conhecemos no casamento, nesta vida. Você já parou para pensar sobre isso? Os nossos relacionamentos uns com os outros serão incomparavelmente mais profundos do que o relacionamento que conhecemos no casamento nesta terra. Por melhores que tenham sido os nossos casamentos. E mais do que isso, se já não bastasse a profundidade e o significado que haveremos de encontrar nestes relacionamentos, seremos completamente preenchidos pela doçura do relacionamento que passaremos a desfrutar com nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele para qual os nossos casamentos apontaram durante toda a nossa existência, finalmente ganharão seu cumprimento e pleno significado. Estaremos com Ele para sempre. Você já considerou o impacto destas palavras sobre aquelas pessoas? Quais são os impactos que elas produzem sobre o teu coração? Sobre a tua vida? Algumas pessoas olham para esse texto e talvez chorem, porque dizem: como gostaria de continuar casada com meu marido ou com a minha esposa. Outros, quem sabem, olham para esse texto e dizem: Senhor, graças a Deus, porque vai acabar. Eu não sei qual é o seu caso. Mas ao invés de conjecturar o futuro, eu gostaria que você encarasse o presente. Se no futuro haveremos de ter ou vivenciar o fim das nossas relações em certo sentido, no presente deveremos encarar o casamento como uma missão. É assim que enxergamos. São muitas as visões que as pessoas alimentam em nossos dias quanto ao casamento. Alguns pensam que o casamento foi feito a fim de lhes tornar pessoas felizes e realizadas. Outras enxergam que o propósito do casamento é construir um laço sólido financeiramente. Um financiamento imobiliário que era impossível para uma pessoa, agora que tem mais de 2 rendas ali, agora se torna uma realidade. Trata-se de um bom empreendimento. Outros enxergam o casamento como simplesmente uma fábrica de produzir descendentes. Mas será que este é o plano de Deus para o casamento, irmãos? O casamento não foi feito, por mais que todas estas coisas possam ser desfrutadas durante o casamento. Ele não foi feito para nenhum destes propósitos, mas para cumprir o propósito de talhadeira de Deus e refletor do Senhor através das nossas relações. Eu gostaria que você considerasse essas 2 verdades, ou estes 2 aspectos importantes que Deus estabeleceu para o casamento desde o início. Veja o casamento de Deus como uma talhadeira. E se não sabe o que é uma talhadeira, trata-se de um instrumento utilizado por aquelas pessoas que lidam com madeira, a fim de aperfeiçoar aquele objeto. Um objeto sem formato, um objeto sem beleza aparente, à medida que é talhado pela mão de um escultor, passa a ganhar novos contornos, passa a ganhar forma.
Um objeto sem formato pode se tornar uma plataforma como essa, pode se tornar uma escultura, uma obra de arte. Assim também são os nossos casamentos. Tratam-se de instrumentos utilizados pelas mãos do Redentor a fim de formar Cristo em nossas vidas. Você já conseguiu perceber essa talhadeira sendo utilizada na sua vida, meu amigo? Quando nós somos solteiros, muitas vezes, talvez achemos que somos mais santos do que realmente somos. Até que nos casamos. E aquele lado egoísta, que até então não nos era tão claro, passa a ser revelado com mais clareza. E o casamento, como uma talhadeira de Deus, cumpre justamente o propósito de, ao passo que nos revela a imperfeição do nosso coração, nos dá a oportunidade para retirar estas camadas de velho homem das nossas vidas. É a talhadeira de Deus que expõe e que retira, instrumentalizada pelo Espírito, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a vanglória, a cobiça, a tolice. É assim que você tem encarado o seu casamento? Talvez os maiores problemas, talvez as dificuldades que você experimenta no seu casamento, os conflitos que passa, ao invés de serem vistos como problemas, deveriam ser encarados como a mão da providência de Deus, que deseja trabalhar o teu caráter. Em segundo lugar, o casamento é um refletor, ou pelo menos deveria ser encarado dessa forma. Os nossos casamentos não dizem a respeito apenas de nós mesmos, ou não deveriam dizer, mas falar acerca de Jesus. Foi isso que Deus estabeleceu em sua palavra. Maridos, amem as suas esposas, ou a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, porque isso agrada a Deus. Perceba como, à medida que vivemos o Evangelho, à medida que deixamos a talhadeira de Deus quebrar os nossos carrapichos, retirar as partes de velho homem que ainda residem no nosso coração, passamos a conseguir revelar para as pessoas que nos cercam a beleza dos valores do reino de Deus. Os nossos casamentos deveriam ser como vitrines para as famílias que estão à nossa volta, para que elas consigam ou pudessem ver o poder do Evangelho em ação. Nós refletimos o Evangelho nos nossos casamentos não apenas quando nós acertamos sempre, mas quando erramos e abraçamos o Evangelho para consertar os cacos da nossa relação. Como você acha que é um casamento de um homem e uma mulher que leva Deus a sério? Talvez alguns imaginem que são dois seres angelicais que acordam dizendo aleluia, e outro responde glória a Deus. Mas o casamento de um homem e de uma mulher de Deus não funciona assim. Eles brigam? Sim, brigam. Eles discutem? Sim, discutem. Eles têm divergências? Sim, têm divergências. A questão não é a ausência de conflitos, mas é como os conflitos são tratados. Quantas vezes eu e a minha esposa, nós já lidamos com problemas, já discutimos, já tivemos divergências sérias, como todos os outros casais. E a resposta imediata não foi aleluia, ela também não disse glória a Deus. Talvez nós tenhamos elevado a voz, talvez nós tenhamos nos irado, talvez tenhamos pensado que não deveríamos pensar. Mas como é que o Evangelho impacta os nossos relacionamentos em meio a conflitos que acontecem no dia a dia? Quando o Evangelho está no nosso lar, é sempre Ele que dará a última palavra. Quando o Evangelho controla e guia os nossos corações, nós entendemos que como homens não somos nós que temos a última palavra em casa. Como mulher não é você que tem a última palavra em casa, é Cristo que tem a última palavra em casa. Significa dizer que quando erramos, por mais que possam demorar alguns minutos, algumas horas, que a ira, que nós não deixemos o sol passar a noite, passar com a ira no coração, mas à medida que o tempo passa, o Espírito Santo vai ao nosso encontro, ministra ao nosso coração e pedimos perdão. E a reconciliação acontece.
e a doçura do Evangelho embebedam o nosso coração e podemos dizer: eu errei, por favor, me perdoe. Eis como o Evangelho impacta famílias e, através das nossas reações, das nossas ações, podemos refletir através dos nossos casamentos a beleza de Cristo Jesus. O casamento não foi feito para te fazer feliz. Por isso nem sempre vai ser fácil. Não case achando que vai ser fácil. Não opte pelo divórcio porque as coisas estão difíceis. Encare o casamento como de fato ele é. Uma talhadeira para trabalhar o teu coração. E uma oportunidade para você refletir a glória de Deus. Falando sobre esse aspecto de reflexão, o propósito de refletor que o Evangelho possui, isso me traz à mente um texto, quando Deus fala acerca da nossa própria identidade. Ele diz que nós fomos feitos segundo a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Ser imagem e semelhança de Deus é uma coisa fantástica. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nós não deveríamos ter uma visão muito baixa acerca de quem somos. Somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, erga os seus olhos e agradeça a Deus por isso. Por outro lado, ser imagem e semelhança de Deus deveria promover em nosso coração humildade, em sabermos que só somos imagem e semelhança de Deus e não o próprio Deus. Falo isso porque esse mesmo princípio deve ser visto no casamento. O casamento reflete a união perfeita que haveremos de ter com Cristo. O prazer perfeito e significativo que haveremos de encontrar em Jesus. Mas nos lembremos, ele apenas reflete, ele não era o prazer perfeito em si. Ele nos aponta, mas ele não era a realidade última, irmãos. E isso faz uma completa diferença na forma como o esperamos e o vivenciamos. Se você é solteiro, meu amigo, não acredite que a vida perfeita e completa começa no altar. Jovens, solteiros, viúvos. A vida perfeita, realizada, encontra-se em Cristo Jesus. Os frutos do casamento podem ser excelentes, advindos ou como o fruto da sexualidade, os frutos do casamento como filhos, a experiência da maternidade, a experiência da paternidade, são todas essas e outras bênçãos inumeráveis da parte de Deus às nossas vidas, mas nos lembremos, todos esses e outros prazeres são setas e não o ápice do prazer que só conseguiremos encontrar em Jesus Cristo. Há tantas pessoas que lutam achando que encontrarão apenas vida depois do sim. A vida não se encontra depois do sim. A vida se encontra depois da cruz. A vida se encontra ao sermos encontrados por Jesus. E se nesta vida as suas experiências com estas setas forem inexistentes ou até mesmo ruins, saiba que você não está em desvantagem. Você não foi vítima do infortúnio de Deus. O que há de melhor haverá de ser desfrutado plenamente por você e por todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Que essa seja a esperança para o coração de todos os quantos não haverão de se casar, terão experiências difíceis ou carregam isso em seu coração. Olhemos para a realidade, para o doador e menos para as dádivas, irmãos. Você já está preparado para encontrar-se com Ele? Um dia todos os casamentos haverão de ficar para trás, como disse Jesus aos saduceus. E finalmente estaremos diante do nosso Redentor. Um dia os casamentos bons e ruins haverão de ter se encerrado. E o casamento eterno com o Senhor Jesus haverá de se iniciar perfeitamente, como nunca antes desfrutamos. Você está preparado para este grande momento? Há somente uma forma de estarmos preparados para a ressurreição. É se nesta vida morrermos para nós mesmos, abraçarmos a cruz de Cristo
e experimentarmos uma ressurreição espiritual. Você não pode fazer isso por si mesmo. Você não pode transplantar vida ao seu coração, mas Cristo sim. Essa experiência chama-se novo nascimento. Quando o Espírito Santo aplica vida espiritual nos corações e nos leva a reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros e enxergar em Jesus a esperança que não conseguimos encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em qualquer outro relacionamento. Você já desfrutou disso? Escrevendo ou pregando aos seus ouvintes, o antecessor de Cristo, João Batista, deu um conselho precioso a todos de seus dias: endireitai as veredas, ajeitem o caminho, preparem o caminho para a vinda do Senhor. É o que nós devemos fazer hoje. Arrependamos dos nossos pecados, confiemos em Cristo Jesus e desfrutemos da parte dele a experiência inigualável para a qual todos os casamentos nesta vida apontam. Estarmos completamente satisfeitos, felizes e preenchidos. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Que essa expectativa arda em nossos corações. E que neste momento você possa refletir: em que lugar estão os seus passos? E para onde Deus te chama? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o nosso Deus nos diz através da sua palavra. Eu peço que nesse instante você feche os seus olhos, você se coloque em pé, feche os seus olhos. Coloquemos o nosso coração diante de Deus. Oremos ao Senhor.